Boa noite, estamos aqui com a Margarete, com o Fifth K Novela, e eu, Rafael. No dia 11 de 3 de 2025, estamos lendo O Inconsciente de Freud. Então fiquem aí à vontade para perguntar, para discutir os pontos. Eu vou lendo o texto, a gente pode parar a qualquer momento e discuti-lo, qualquer coisa sobre o assunto, tá bom, gente? Fiquem à vontade, tá? Boa parte do que encontramos na histeria de angústia vale também para as duas outras neuroses, de maneiras que podemos limitar a discussão às diferenças e ao papel da contratransferência. Na histeria de conversão, o investimento institucional da ideia reprimida é transformado em inervação do sintoma. Até onde, em que condições a ideia inconsciente é drenada por essa descarga, a inervação, de modo a poder abandonar o assédio ao sistema CSIS. É uma questão que, juntamente com outras semelhantes, será melhor reservar para uma investigação especial da histeria. O papel do contra-investimento, que é parte do sistema CSIS, é nítido na histeria de conversão e vem à luz na formação de sintomas. É o contra-investimento que escolhe em qual parte do representante institucional pode se concentrar todo o investimento dela. Essa porção eleita para os sintomas preenche a condição de exprimir tanto a meta do desejo, do impulso institucional, como o esforço de defesa ou castigo do sistema psíquico. Então ela é superinvestida e sustentada por ambos os lados como uma ideia substituta na histeria de angústia. Dessa situação, podemos inferir que o dispêndio em repressão do sistema CSIS não precisa ser tão grande como a energia de investimento do sintoma, pois a intensidade da repressão é medida pelo contra-investimento aplicado, e o sintoma não se apoia apenas no contra-investimento, mas também no investimento institucional, nele condensado, vindo do sistema X. Quanto à neurose obsessiva, acrescentaríamos as observações do ensaio anterior, a repressão, que nela aparece em primeiro plano, do modo mais palpável. O contra-investimento do sistema QSIS é ele que se ocupa da primeira repressão, organizando como formação reativa, e é nele que mais tarde sucede a erupção da ideia reprimida. Pode-se conjecturar que é devido à preponderância do contra-investimento e à ausência de descarga que a obra da repressão parece muito menos bem-sucedida na histeria da angústia e na neurose obsessiva que na histeria da conversão. As características especiais dos sistemas X. A distinção entre os dois sistemas psíquicos ganha nova significação se atentarmos para o fato que o processo de um deles, do X, mostram características que não se acham naquele imediatamente acima. O ama do X consiste de representantes institucionais que querem descarregar seu investimento no impulso de desejo. Portanto, esse impulso institucional são coordenados entre si, coexistem sem influência mútua, não contradizem uns aos outros. Quando dois impulsos de desejo são ativados ao mesmo tempo, e suas metas nos parecem claramente incompatíveis, os dois impulsos não subtraem algo um do outro ou eliminam ao outro, mas concorrem para a formação de um objetivo intermediário, um compromisso. Só um momentinho, que essa parte é muito interessante, né? Lembra o que é o X? Lembra o que é o Pix? Lembra, Margarete? Deixa eu só fazer uma revisãozinha, só para a gente lembrar o que é o X. Fazer uma revisão, porque eu estou lendo um livro sobre esse assunto que nós carregamos isso em nossas células. Pode ser. Vou até ler um trechinho aqui, depois do que eu anotei, que nós carregamos tudo isso
nas células do nosso corpo. É, pode ser, viu? Eu não. Depois você me fala o livro que é, se você puder ler também, uma. Bom, acho que eu anotei aqui. E eu vou depois, diz que nós trazemos isso dentro das células do nosso corpo. Não duvido, viu? Não duvido. E eu vou abrir, enquanto você vai dando essa recapitulada, eu vou abrindo aqui. Perfeito, ó. Lembrando que o CIS é a abreviatura por consciência e o inconsciente é o X, né? Ele dá esse uso aqui da palavra que é diferente, né? Para não ter um certo termo que a gente normalmente que a gente tem para a gente não ter tanta carga emocional nisso. Depois ele vai falar também de outros sistemas, né? De censura e tal. E daí ele vai falar o que é o PIX, né? É o PCS. Né? Pra gente relembrar, é importante isso. Olha, o nome do livro é Não Começou com Você, que quer dizer que, por exemplo, assim, lá na constituição das nossas células, nós já começamos a trazer. Como que é o nome do livro? Não começou com você, que Não diz começou. assim, por exemplo, a nossa avó, por ela, principalmente na gravidez, ou a constituição das células dela se mudaram, e aí ela engravidou da mãe da gente. Toda aquela constituição celular foi para nossa mãe. E depois, a nossa mãe também, com as tristezas, os traumas que ela tem, felicidades, tudo aquilo trouxe para dentro das células dela. Que aí, quando ela engravida de nós, as nossas células já vêm carregando toda essa sobrecarga de emoções. E o livro é um livro sobre epigenética. Isso. Então, e é um livro que eu acabei lendo por causa desse assunto, porque quer provar para nós os estudos que eles estão fazendo para provar esse assunto. Sim, sim. Até um trabalho de Bruce Lipton sobre a memória celular é anterior e apoia o campo emergente da epigenética. Eu Isso. anotei isso aqui, que eu achei bem, bem legal. E é uma alteração de sequência e entra no DNA 13 de todos nós humanos. Olha, eu não sabia que era um DNA 13. Nesse livro de epigenética, fala disso e prova aonde que está. Eu conheço um pouco de epigenética, eu acho o assunto muito fantástico, porque justamente a gente carrega algumas coisas que tem relacionado, por exemplo, ao comportamento nosso, né? Se é uma pessoa que tem os pais mais bravos, muitas vezes a pessoa tem alguma parte dessa genética, um pouco mais brava. Então é interessante, alguns traumas também, né? A gente carrega alguns traumas dos pais. É muito interessante essa área aí, muito E interessante. fala sobre isso aí que nós estamos conversando hoje. Sim. A ADN responsável pela transmissão de características físicas, como a cor dos nossos cabelos, olhos e pele. E, surpreendentemente,
constitui mais de 2% do nosso DNA total. Exatamente. Boa noite, Rosilene, tudo bem? Boa noite. Oi, querida, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem. Bom. Estamos aqui nas nossas epigenética. Nós estamos falando sobre epigenética. Já ouviu falar, Rosilene? Não. Explica um pouco, Margarete, vai lá. Aproveita que você está lendo o assunto. A epigenética é algo que carregamos dentro do nosso DNA, que estão tentando agora comprovar, e esse livro que eu estou lendo chama Não Começou com Você, prova que, por exemplo, as células com as emoções lá da nossa avó passou na constituição de células dentro da gravidez para a nossa mãe. Isso eu estou falando de geração vó, mãe e filha, mas também acontece com pai, e é aí que a gente também adquire algumas células dele. Por isso que a gente diz, não começou com você. Faz parte da genética. Isso, é um livro sobre isso. Esse é o nome do livro. E hoje o nosso assunto, como é epigenética, eu li isso e estou lendo tópicos e trechos sobre o que esse livro fala de epigenética. Entendi. É um assunto bem, como eu posso dizer... Bem interessante, né? Eu acho interessante. Cabuloso, porque ele é bem, assim, complexo, sabe? Eu acho bem interessante. Eu gosto desse tema. Aqui até anotei uma coisa: pais que não desejam ter um filho, pais que estão consequentemente com as dos seus filhos, mulheres que sofrem abuso físico e emocionalmente durante a gravidez, tudo representa situações em sinais ambientais em torno do nascimento do filho. Quer dizer, não começou com nós, já carregamos tudo isso. É verdade. Interessante, né? Eu acho muito interessante. Muito. Porque além daquilo que a gente traz nas nossas células, são coisas que nós sofremos, por exemplo, mas a minha mãe tinha um mês de gravidez, mas reflete em nós, está com nós. E isso também pode até influenciar o inconsciente do indivíduo, hein? Totalmente. É integrado no inconsciente do indivíduo. Porque já esse tema aqui, você vê, a gente está abordando nesse tópico aqui, que é o Wix. O Wix é inconsciente, né? Agora eu passei lá em cima. Então pode ser que tenha alguma relação, talvez alguém já tenha até pesquisado isso, com o inconsciente. Sim, e aqui nesse livro diz que está, bem dizer, totalmente relacionado a isso, porque nós temos um mês dentro da barriga da mãe, mas nós estamos vivos, nosso coração está batendo, nós já estamos, então quer dizer que nós já estamos colhendo informações. Sim. E quem está lá trabalhando? O nosso inconsciente. Ó, para você ver, olha que interessante. Eu vou pegar esse gancho, eu vou reler esse trecho aqui, que eu estava lendo, a Rosilene não pegou esse trecho aqui. O âmago do Wix consiste na representantes institucionais que querem descarregar seu investimento de impulso de desejo. Portanto, esse impulso institucionais são coordenados entre si, coexistem sem influência mútua, mas pode ver.
Tem aqui o instinto, né? Já tem um representante instintuais, que tem relação com o impulso, que deve ter relação também com a epigenética em algum ponto. Deve ter alguém que já deve ter olhado isso e falado, deve ter uma relação aí. Sim, e também que está dizendo que o trauma, mesmo nessa situação de nós, lá na gestação, né? O trauma tem o poder de resgatar o passado e fazer novas vítimas, quer dizer assim, a gente carrega aquilo que é o nosso inconsciente, e depois, o que nós somos dele? Uma vítima. Agora você me fez passar um flash aqui, um pensamento. Por exemplo, assim, Freud, quando a gente leu aquele outro texto das 5 lições de Freud, né, 5 lições de psicanálise, ele fala que o trauma pode ser um trauma real ou um trauma que é uma fantasia, né? Então a pessoa não é um trauma, pode acontecer de uma dessas coisas. Só que talvez, falando de epigenética, talvez tenha traumas que venham direto do DNA. Seria uma terceira via. E olha o que ele fala aqui, esse cientista que está trazendo a epigenética. O trauma dos pais torna-se o próprio trauma da criança, e os problemas comportamentais e emocionais da criança podem espelhar os dos pais. Pois As é. crianças cujos pais ficaram traumatizados durante um genocídio, por exemplo, tendem a sofrer a depressão e a ansiedade da mesma forma. E isso são estudos comprovados. Para você ver. Está no capítulo, não é no capítulo, está no episódio 41 desse livro que eu estou lendo. Então, talvez tenha uma relação aí, talvez tenha um terceiro tipo de trauma aí que talvez Freud tenha falado ou não, né? Interessante, né? Começa a ver como começa a juntar as pecinhas, que legal. Que legal, né? E a Universidade de Harvard afirma que os jovens estão revivendo o passado em seus sintomas. Esses jovens que a gente vê hoje, assim, vamos dizer que nós falamos, geração Nutella, no popular, né? Uhum. Muitos dependentes químicos, que a gente está tendo essa juventude que não aprende, vai para a escola só para poliar. Eles estão estudando isso e Harvard acredita que a investigação epigenética está finalmente a começar a fornecer provas. Eu não duvido, viu? É muito interessante. É muito interessante essas coisas. Muito interessante. Eu comecei a ler esse livro por causa das nossas coisas que nós estamos acumulando, né, de leituras, né? Uhum. Isso é muito bom. Sim. Vamos ler mais um trechinho aqui, porque eu acho que vai. Vamos ler, Tá vendo que a gente eu tá falando estou aqui com as minhas inconsciente aqui. anotações, eu estou aqui com as minhas anotações e nós vamos para frente. Isso. Só lembrando aqui, o IX, então, é inconsciente, o PIX é o pré-consciente e o XIS seria o consciente, tá? Só para a gente relembrar aqui as siglas, né? Sim. Nesse sistema, não há negação, não há dúvida, nem grau de certeza. Tudo isso é trazido apenas pelo trabalho de censura entre X e Pix. A negação é um substituto da repressão em um nível mais alto. Olha que interessante aqui, hein? No X existem apenas conteúdos mais ou menos fortemente investidos. Inconsciente no caso aqui, né? O X é sempre inconsciente. Há uma mobilidade bem maior das intensidades de investimento. Pelo processo de deslocamento, uma ideia pode ceder à outra todo o seu montante de investimento
pelo de condensação, pode escolher todo o investimento de várias outras. Propus enxergar nesses dois processos indícios do assim chamado processo psicoprimário. No sistema PIX, vigora o processo secundário, quando se permite que um tal processo primário ocorra em elementos dos sistemas PIX. Ele se mostra cômico e provoca risos. Você vê que ele já está mostrando aqui algumas coisas, alguns sistemas de defesa, né, do corpo, se não me engano, do psiquismo, né? O processo sistema X são atemporais. Isto é, não são ordenados temporalmente, não são alterados pela passagem do tempo, não tem relação com nenhuma com o tempo. A referência ao tempo também se acha ligada ao trabalho do sistema X. O processo do X tampouco leva em consideração a realidade. Estão sujeitos ao princípio do prazer. Seu destino depende apenas de sua intensidade e de cumprirem ou não as exigências da regulação prazer-desprazer. Vamos resumir a ausência de contradição, processo primário, mobilidade dos investimentos, atemporalidade e substituição da realidade externa pela psíquica. São características que podemos esperar encontrar nos processos dos temas X. Já está dando umas definições aqui para a gente, né? Já está mostrando a cara, né? Exatamente, o que é o inconsciente, né? E se você vê até hoje, mesmo depois desse texto aqui, até hoje eles falam a mesma coisa. Essa questão de que o inconsciente não tem temporalidade, que não sabe distinguir entre realidade e algo que não é real, né? Que é justamente o que a gente falou do trauma, né? O trauma não precisa ser algo que você passou, pode ser algo que você está imaginando, que é uma fantasia, né? Ou está guardado na nossa célula, né? E nós Exato. trazemos Ou de lá de trás, né? Exatamente. Os processos inconscientes tornam-se cognoscíveis para nós apenas nas condições do sonho e da neurose, ou seja, quando o processo do mais elevado sistema X são transportados para um estágio anterior mediante o rebaixamento, a regressão. Então você vê que como o sonho é importante para ele, né? Essa questão, tanto é que a obra principal para muitos é justamente a interpretação de sonhos, né? Do Freud, né? Em si, Ele foi brigar com o Jung, né? é, Aí ele foi brigar com o Jung, né? pois é. Aí a gente ficou sem saber muito sobre esses sonhos, né? Pois é, hein? O bom é que o Jung escreveu bastante, né? Muito! Jung escreveu bastante e que coisa, né? Na biografia do Jung, ele não gostou de ter a maior mágoa dele na biografia dele é que é a briga dele com Freud. E Freud também não ficou muito alegre com essa inimizade conquistada, né? Sim. Freud era uma pessoa difícil de lidar, né? E quando a gente lê a pessoa Freud é bem. terrível, né? É coisa desses gênios aí, que eles têm um gênio forte também, né? Ele não é meu predileto, meu gênio predileto, mas eu gosto dele. Exatamente. Ele é meio. Criou lá as maluquices dele, mas deu certo as coisas. Muitas coisas até hoje são bem legais, né? E Freud explica muita coisa, né? Muita coisa. Será que ele estava com cocaína na cabeça? Que a cocaína que ele usava era azul. Eu não sei de onde tiravam isso, mas era azul. Pois é, não, boa pergunta, viu? Era azul. E ele era neurologista, né? Sim, sim. Freud é Freud, não adianta, né? Era Freud. Ele foi ousado para a época dele, acho que isso que é legal, né? Ele foi bem ousado.
Freud. Você leu A Amante de Freud? Não vi, não vi. Então vamos continuar aí. Depois eu conto você esse livro. Muito bacana. Beleza, depois, ou eu vou ver depois, Não, ou depois se tiver em PDF, manda pra gente no grupo lá, que a gente também lê lá. procuro. Eu já li. Eita, aí é bom. Vamos lá, mais um Então textinho aqui. vamos lá. Manda Vamos abraço. lá. Em si, eles são incognoscíveis e também incapazes de existência, porque o Semaix se sobrepõe bastante cedo ao Pix, que se apoderou do acesso à consciência e à motilidade. A descarga do Semaix passa para a inervação somática, levando ao desenvolvimento do afeto, mas, como vimos, mesmo essa via de escoamento é contestada pelo Pix. Apenas por si, o sistema Pix, em circunstâncias normais, não poderia realizar nenhuma ação muscular apropriada, com exceção daquelas já organizadas como reflexo. A plena significação dessas características do sistema X só se tornaria clara para nós se pudéssemos contrapô-las aos atributos dos sistemas Pix e compará-las a estes. Mas isso nos levaria tão longe que, mais uma vez, proponho concordarmos no adiamento e fazemos a comparação dos dois sistemas apenas quando der apreciação daquele mais elevado. Só o que é mais premente deverá ser agora mencionado. Os processos Temapix mostram isso, não importando se não já consciente ou apenas capaz de consciência, uma inibição da tendência das ideias investidas à descarga. Quando um processo passa de uma ideia a outra, a primeira retém parte do seu investimento e só uma pequena parcela sofre deslocamento. Tal como o processo primário, deslocamento e condensação são excluídos ou muito limitados. Isso levou Joseph Brauer a supor dois diferentes estados de energia de investimento na psique. Um tônico, vinculado, e outro livremente imóvel, tendente à descarga. Acho que essa distinção representa, até agora, nossa mais profunda percepção da natureza da energia nervosa, e não vejo como se poderia evitá-la. Uma necessidade premente, numa apresentação metapsicológica, mas talvez um empreendimento por demais ousado, seria prosseguir a discussão deste ponto. Ao sistema Pix, cabe, além disso, o estabelecimento de uma capacidade de comunicação entre o conteúdo das ideias, de maneira que possam influenciar uns aos outros, a ordenação temporal deles, a introdução de umas ou várias censuras, a prova da realidade e o princípio da realidade. O pré-consciente, já aqui já sendo o segurança, né, entre o inconsciente e o consciente, né? Você viu que ele citou Descartes, né? Descartes, aonde? Aqui? Um pouco acima, você leu Descartes. Descartes, eu li o Brauer aqui, Joseph Brauer. Pera, eu ouvi? Eu acho que eu falei Descartes no sentido de descartar, né? Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Porque Será que quando você falou a palavra Descartes, Descartes, no livro O Erro de Descartes, ele levanta a questão que nós, até os dias de hoje, temos esse problema. Nós não conseguimos remédios para as doenças psiquiátricas, que são chamadas doenças da mente, porque nós não sabemos onde está a mente. O cérebro, nós já fatiamos, nós já cortamos, nós já estudamos, nós já examinamos, já colocamos de todo jeito, cor, já fizemos de tudo. Já estudamos pedacinho por pedacinho. Porém, por que até hoje, no século XXI, é difícil até mesmo ter remédios para doenças psiquiátricas, que são as piores que existem
no planeta, porque nós não sabemos onde está a mente. E nesse livro, O Erro de Descartes, é que daí você falou Descartes aí, ele levanta essa parte aí que Freud está falando, né? Porque, como não sabemos onde está a mente, fica muito difícil levantar estudos ou até mesmo ter substâncias para os medicamentos, né? Sim, esse livro, inclusive, é do Antônio Damasio, né? Que é neurocientista, né? E isso, Erro de Descartes. O Erro de Esse Descartes. livro Ele é tem um outro também chamado alguma coisa da consciência, né? Estudo da consciência. que é o que a gente está vendo agora, o inconsciente, a consciência, o Exatamente. Descartes. Eu acho que é um livro necessário para todo mundo. Sim, concordo. Quem sabe a gente não propõe lá no grupo para ler também mais para frente, porque é um livro bem longo também, né? E bem intenso, né? Ele é denso, ele é denso e tenso, né? Exatamente. Ele você troca o T pelo D, ele é tenso e denso. Exato. Mas vale a pena. Vale, eu tenho ele, mas eu não li. Eu tenho esses dois do Antônio Damasio. Isso, né? E, fa- Ele, e esse livro que nós estamos falando, O Erro de Descartes, fala disso aí que nós estamos conversando. com certeza. E é uma coisa que Aristóteles já falava. Onde está a mente? Onde está a alma, né? Que ele fala da alma, que ele fala da mente. Já vem lá de Aristóteles e ninguém resolveu até hoje, né? E você vê, e Freud, ele acredita que Sócrates não existiu, que eu acho que foi Arquimedes, que eu não entendo muito de filosofia, e eu não estou me recordando, mas Freud dizia que se ele falasse assim, foi eu que estou falando isso, eu que estou escrevendo isso, poderia ser que a cabeça dele fosse a prêmio e ele não conseguisse deixar tudo escrito para nós. Então, o que ele criou? Ele criou Sócrates. E aí ele dizia assim: olha, mas não sou eu que estou falando, tá? Eu apenas era um discípulo de Sócrates. Ó, eu sou um coitado, não sou eu que estou falando. Eu apenas ouvi ele falar e escrevi. E foi assim que ele conseguiu deixar para nós, que estamos conversando disso agora no século XXI, os escritos e os ensinamentos. E quem levantou essa, vamos dizer, essa lebre foi Freud. Freud afirma isso. Olha, não sabia disso não, hein? Freud que afirma. Eu vou Freud, até dar uma olhadinha nisso aí, porque eu não sabia disso. quem levantou essa lebre? Freud, com a sua genu, essa genialidade. Ele levanta essa lebre. Nossa, não sabia. Bem interessante. Ele vem e ele fala: não, não existiu, não. Ele afirma e explica. Interessante, interessante. Aí, agora vai saber onde eu li isso. Mas eu sei, eu li. É que Também tanto, né? Ela tem que ver, exato. no passado eu li sem livro, né? Então, tudo bem que eu anoto meus livros e tal, né? Mas, né? Pouco demais, né? Mas bom, depois você dá uma procuradinha e manda uma referência lá no grupo, a gente, por favor, tá? Sim, Interessante. mas quando você falou de Sócrates, Freud, que é o nosso amiguinho que nós estamos agora destrinchando, ele levanta essa lebre. Sim, interessante. Interessante. Mas, então, Vamos mais, vamos mais um pouquinho, então, que tá bem interessante, hein? Tá bem interessante, hein? vamos. Também a memória consciente parece depender inteiramente do pique.
Ela deve ser claramente diferenciada dos traços mnemônicos em que se fixam as experiências do X, e correspondem provavelmente a um registro especial, tal como quisemos supor para a relação da ideia consciente com o inconsciente, mas que rejeitamos. Nisso também acharemos meio de pôr fim à oscilação ao nomear o sistema mais elevado, que agora chamamos indiferentemente de Pix ou Kix, ou Kis, né? O Cis, né? Será oportuna a advertência de não generalizar apressadamente o que aqui esclarecemos sobre as distribuições das funções psíquicas entre os dois sistemas. Nós descrevemos a situação atual como se mostra no ser humano adulto, no qual o sistema Pix, a rigor, funciona apenas como estágio preliminar da organização mais elevada. O conteúdo e as relações que tem esse sistema durante o desenvolvimento individual e a significação que lhe cabe nos animais não devem ser inferidos à nossa descrição, mas sim pesquisados independentemente. Além disso, devemos estar preparados para encontrar no ser humano condições patológicas em que os dois sistemas mudam, ou mesmo trocam entre si, tanto conteúdo como características. A comunicação entre os dois sistemas. Seria errado imaginar que o X permanece em repouso enquanto o trabalho psíquico é realizado pelo Pix, e que o X é algo acabado, um órgão rudimentar, um resíduo do desenvolvimento, ou supor que a comunicação entre os dois sistemas se restringe ao ato da repressão, em que Pix lança ao abismo do X tudo o que lhe parece perturbador. O X é, isso sim, algo vivo, capaz de desenvolvimento e mantém bom número de outras relações com o Pix, entre elas também a de cooperação. É preciso dizer, em suma, que o X continua nos, assim chamamos, derivados, que é suscetível aos influxos da vida, influencia constantemente o Pix e até se acha sujeito, por sua vez, à influência por parte do Pix. Os estudos do derivado do X irá decepcionar profundamente nossa expectativa de uma divisão pura e esquemática entre os dois sistemas psíquicos. Certamente, isso despertará insatisfação com o nosso resultado, e provavelmente será usado para questionar o modo como separamos os processos psíquicos. Mas alegaremos que a nossa tarefa consiste em transpor para a teoria os resultados da observação, e que não temos obrigação de alcançar, já de início, uma teoria bastante polida e recomendável em sua simplicidade. Nós defendemos as suas complicações, na medida em que corresponde às observações. E não perdemos a esperança de justamente, por meio dela, chegar enfim ao conhecimento do estado da coisa, que, embora simples em si, possa fazer justiça às complicações da realidade. Que trecho interessante, né? Porque a gente estava discutindo hoje, justamente lá no grupo, né, sobre essa questão do será que a psicanálise é uma pseudociência, não é? E ele já dá aqui uma pancadinha, ele falou, ó, ainda a gente tá ainda no tá fazendo um rascunho aqui, mas com certeza mais para frente alguém já vai melhorar isso. Você vê que ele já deixa a teoria já meio que aberta, né, nesse parágrafo, né? Ele já começa a abrir, como eu posso dizer, uma porta, né? Aliás, né, Gotardo Calegari sempre disse, né, o importante é as portas estarem abertas. Mas essa porta de ser uma ciência, o que eu acho, assim, que está um pouco estragando, são esses cursinhos de 30 dias, 50 dias, um ano, e que não é uma graduação de psicanálise. Pode ser, pode ser. Sim, porque aí a pessoa vai e muitas vezes ela não encontra um profissional. Não estou dizendo que um profissional também com graduação em número X de horas de estudo esteja preparado, mas ela acaba ainda vindo com os seus traumas mais ainda salientados do que curados, né? Sim.
É por isso que tem um tripé psicanalítico, né? Eu acho que é por isso que Freud já pensou nisso na época, né? De você passar pela análise, você tem um supervisor e você tem o curso, né? Porque Freud tinha uma graduação. Ele fez Sim, medicina, 6 anos e 4 de neurologia. Freud, tudo bem, gênio, mas ele veio com uma graduação, né? Ele não chegou sem graduação. E é concordo. muito importante, por isso que é muito importante. Eu mesma, eu fiz letras, então eu não sei muito bem a diferença de psicoterapeuta. O, o psicólogo, ele faz análise, não é isso? Bom, psicólogo, eu sei que ele pode dar diagnósticos também, né? Sim, Coisa que o ele psicanalista tem não pode 5 anos fazer. de graduação presencial e Isso, 5 anos, reconhecido pelo MEC. isso. Agora, a diferença, eu não vou, posso depois mandar um vídeo lá no grupo sobre a diferença do psicanalista e do psicólogo, né? Mas muita coisa, parece que eu tenho visto, é que a psicologia também bebeu muita coisa da psicanálise também, né? Muitas coisas dentro da psicologia não existiam antes da psicanálise também. E o psicoterapeuta é o psiquiatra que fez medicina, mais 4 anos de psiquiatria, e ele resolveu não receitar remédios. Então, ele faz, acho que mais 1 ou 2 anos de pós-graduação, onde o paciente vai conversar, e se ele sente necessidade, ele já chama imediatamente o psiquiatra que está dentro dele na gaveta com o seu carimbo e o seu papel, e ele aplica medicamento, e às vezes ele passa o paciente com o psicólogo, que é análise mais medicamento, ou às vezes até mesmo ele fica para ele mesmo o paciente, porque o paciente, ele sente que o paciente precisa dele como psicoterapeuta. Eu acho que o quesito do psicoterapeuta são uns três, tá? Se eu não estou enganado, numa aula que eu assisti, se eu não me engano, são os três. O psicoterapeuta é uma abordagem mais suave, porque assim, que eu me lembro, numa aula que eu estava assistindo, nem todo mundo aguenta fazer uma sessão de análise nem de psicologia, porque a pessoa chega tão destruída que ela chega meio que num ponto negativo da coisa. Então, aquela pessoa que chega extremamente insegura, extremamente destruída emocionalmente. Então, se você começar a confrontar muito essa pessoa, tanto com análise como com psicologia, você acaba deixando ela mais insegura, se eu não estou enganado. Eu vi uma coisa mais ou menos assim, tá? Aí você muda o tratamento conforme o paciente, porque às vezes chega essa pessoa que está ali destruída, você força mais ela, você destrói mais ela. Então, se eu não estou enganado, é alguma coisa assim. Eu tenho até um livro aqui sobre isso, mas eu ainda não li ainda, que chegou essa semana, que fala sobre isso, sobre esses tipos de abordagem terapêutica. Eu fiz letras, então eu estou no grupo, minha amiga que me colocou, porque eu leio muito. Então, eu não entendo muito, mas aí, como eu estava, já que eu estou no grupo acompanhando vocês, comecei a ler esse livro, não começou com você, né? Que fala disso, mas essa parte do inconsciente e do consciente é bem interessante tratar assim, porque você vê que o profissional tem que estar muito bem preparado também, né? Muito, muito. Porque é assim, você vai lidar com qualquer pessoa, né? Você pode lidar desde um problema no casamento até um problema assim no trabalho que a pessoa tem. Então,
Porque eles falam que você tem que estar com a análise em dia, né? Porque é pesado. É um negócio pesado. Trabalhar com o ser humano ali na uma coisa assim, igual ele fala na regra de ouro, que a pessoa pode falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser, da forma como ela quiser, é pesado. É pesado porque a pessoa pode falar coisas que te incomodem também, sabe? Então, por isso tem que estar com a análise em dia. Tem que estar com essas teorias em dia, tem que estar com o estudo em dia. É bem. E também eu acho que também fazer análise Sim, é essencial. é essencial. Sim, sim. Acho muito bacana. Mas a gente vê, até mesmo quando eu entro no Instagram, ou até, não estou menosprezando, mas no TikTok, assim, tem umas propaganda. Ah, cursinho de análise, vamos dizer, 3 meses, em menos de um ano, saia fazendo análise, abre seu consultório. E não é bem assim, né? Não, não. Tem uma exigência forte de ser uma graduação de 4 a 5 anos reconhecida pelo MEC. Quando o Freud desenvolve a psicanálise, se eu não me engano, ele pede para que não seja uma graduação. Mas quando chega aqui no Brasil, tem curso, tem escolas, né, de psicanálise que pedem, porque você tem uma graduação anteriormente, outras que não. Mas também é uma questão muito, muito complexa, essa questão de graduação, né? Porque tem muita gente que não tem graduação e manda muito bem, E né? manda muito bem. Tem gente que tem graduação E manda e muito mal. manda muito Você mal. quer ver? Você quer ver um exemplo simples, extrapolando o texto aqui? Você pega uma senhorinha igual a Cora Coralina. Só tinha até a quarta série. Mas manda muito bem. Entendeu? Exatamente. Não era uma doceira? Como Vamos ela pegar. manda bem pra caramba. Não Só é? assim. Aí você vai me falar para mim, não tem graduação, eu vou ignorar. E aí, como é que faz? Como que faz? Lamba o chão que ela passa, porque ela é Não demais. é? É igual eu tô falando pra você. Tem gente que é assim, tem gente que a pessoa fala tudo errado, fala não tem graduação, mas a pessoa ouve bem, tem sensibilidade muito elevada. O que eu faço com essa pessoa? Esse é o problema. Isso é uma coisa muito, muito doida do ser humano, né? Assim Mas como você é vai uma maneira da gente dar uma freadinha, por exemplo, nos curiosos, né? sim, totalmente. Essa que é a loucura do ser humano, porque é uma coisa que eu me pergunto muito também em relação a isso. Tá, mas assim, tem muita gente que faz medicina por 10 anos e você vê a pessoa fazendo um horror ali dentro de uma sala cirúrgica, dando um medicamento errado para a pessoa. Assim como tem pessoas que, sei lá, que não tem, igual eu falei da Cora Coralina, não tem uma faculdade, mas o que você vai falar? O pós-doutorado lá em letras, você sabe muito bem disso, não Sim, consegue, manda muito bem, né? não consegue chegar perto da sensibilidade da Cora Coralina. Você concorda comigo? Manda muito bem. Ela. Entendeu? Então, assim, você sabe, tem doutorado que não conseguiria fazer o que ela faz. Você sabe disso. Tem, Sim, eu sei. tá vendo como é complexo esse tema, né? E tem gente que tem o dom, né? Escrever, a gente vai muito pela emoção, né? Mas você trabalhar com o que o outro vai carregar é bem delicado, né? Eu Muito. não é minha área, mas deve ser muito, muito delicado, né? Como você é formado em letras, né? Você vai perceber uma coisa. Por exemplo, assim, eu já vi alguns professores de psicologia e de psicanálise falando a mesma coisa. Vai estudar literatura. Vai estudar literatura. Deveria, eu já falei isso para alguns psicólogos, para algumas pessoas que conheço. Deveria ter uma matéria que acompanhe toda a faculdade de psicologia de literatura. Quando você pega um livro igual do Dostoiévski, que você já deve ter lido vários, Ah, sim. você vai falar para mim que ele não está atuando ali como psicólogo? Você tá. Imagina, né? E ele já começa com 23 anos
em seu livro de estreia, Gente Pobre, Lindo. realmente como psicólogo. Olha, você falou gente pobre, né? O que é gente pobre? É inconsciente. Tá É o vendo como o negócio é? A gente tá falando isso. É o inconsciente. E ele entra com. E ele só tem 23 anos, é o livro de estreia dele. Mas vamos lá. E o segundo, que é o duplo, que ele fala do quê? Do nosso eu, que é o quê? Nosso inconsciente. Pronto. Tanto que no livro duplo, ele é ranzinza, mas existem momentos que ele vê ele sendo simpático e até Exato. jogando beijo para ele mesmo, Pronto. Você que viu o é o Memória do Subsolo. Você já leu Memória do Subsolo? que é o que no duplo é o inconsciente dele conversando com o consciente. Pronto. Tá vendo como o negócio vai fechando no mundo? É isso. Isso, Dostoiévski, nossa, ele de inconsciente e consciente é um mestre, né? Exato. Você vê, então é isso que eu falo, e é isso que, por isso que a formação ela tem que ser rica. É isso que eu até falei para um professor que participa no grupo nosso, falei, viu, é isso, precisa de literatura para as pessoas, precisa do, você pega assim, o Memória Subsolo, é um inconsciente total, onde ele tem personagem que é raivoso, tem aquele que é o irmão Karasmov, né? Karasmov, não lembro agora, é o nome esquisito. Você vê que ali é uma zona, né? É um irmão mandando o outro, né? Então, Que ali é todo suspeito de ter matado o pai, né? para você ver. Então você vê como um negócio, como isso vai enriquecendo a forma como se interpreta a psicanálise. Você vai vendo que isso ajuda na formação de psicanálise, de psicólogo, de terapeuta. Você vai enriquecendo o imaginário da pessoa para entender. Quando você começa a ler bastante essa literatura, você começa também a olhar também o paciente de outra forma. Você começa a olhar de outro jeito também o paciente. E assim mesmo, né? Para você ver como o universo vai se abrindo. E que interessante, né? Pois é. Como é bom quando você vê essa abertura, essa abrição de portas, né? Sim, Você assistiu aquela série da HBO chamada PC, eu assisti acho que alguns episódios. do Carlo? Olha, essa é uma série que eu posso dizer assim, que é uma das minhas prediletas, viu? Eu acho que assisti alguns episódios. Eu não lembro se eu assisti muito, mas eu lembro que assisti alguns, assim. Mas Ah, é, tudo. para você ver como tá em tudo, entendeu? Para você ver como é importante. Gente, Muito importante. vamos encerrar por hoje, então, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Senão a gente vai falando de literatura, vai falando de Cora Coralina, Vamos, de né? Cecília Meirelles, começa com a literatura nacional, vai indo e não. Então tá. Quer ver um que é legal? Que eu li recentemente, aí começou, tá vendo? O Retrato de Dorian Gray. Ah, minha paixão, já li 2 vezes. E engraçado, né? Ele, quando o retrato fala para ele, né? O retrato, a hora que ele vai, que ele conversa com o retrato, né? Que ele é um narcisista número 1, né? Ele não Oi, quer tá vendo? nenhum, né? Ele é um. Tá vendo? É isso que eu falo, tá vendo? Você lê o Retrato de Dorian Gray, você olha o narcisista, você fala, é isso mesmo, o cara só quer ser assim. E você vê, por exemplo, esse pessoal que fica investindo só em juventude, só em juventude. É isso.
Você vê? Não lê o narcisista que é o Dorian Gray. Ele é um grande narcisista, né? E a hora que ele vê o quadro dele, a imagem, é desse jeito que eu quero ficar para sempre, né? Exatamente. É o desespero, né? De ser jovem, de fugir da velhice. Então é isso. Então tá. Deixo E para a eu vou gravação. mandar para você, então, o livro também